Este diploma, que no fundo aprova a implementação da segunda fase do Plano de Gestão da região hidrográfica dos Açores, tal como estipulado pela Diretiva Quadro da Água e pela Lei da Água, assume para nós uma grande importância e com uma grande importância vem também uma grande responsabilidade. Não fosse este o objetivo último deste plano, a salvaguarda e a recuperação das nossas massas de água. E para que se tenha noção da importância e também da responsabilidade de um plano de gestão desta natureza, basta nós termos em atenção a evolução prevista para o estado de qualidade das massas de água nos 3 cenários de desenvolvimento socioeconómico que foram modelados para os Açores. Já que, na ausência da aplicação de um conjunto de medidas corretivas, o que nós teríamos era que a esmagadora maioria das massas de água superficiais interiores estariam degradadas, apresentariam uma degradação. E em 2027, no final do âmbito da aplicação deste plano, apenas uma ribeira e uma lagoa se encontraria em bom estado de qualidade. E, portanto, é disto que se trata e é esta a importância e a responsabilidade deste plano. E já agora, aproveito para perguntar à Sra. Secretária por que razão apenas foram feitas estimativas para 15 das 23 lagoas que são contempladas e por que razão é que foram deixadas de fora 8 lagoas, 6 das quais de São Miguel, uma do Pico e uma das Flores. No que diz respeito ao diploma em si e ao relatório técnico que dele faz parte integrante, nós temos algumas questões a colocar, porque nos parece que em alguns aspectos faz com que ele esteja mal conseguido. Desde logo há uma incompreensível falta de qualidade na apresentação das figuras e das tabelas que são apresentadas, o que torna, obviamente, a interpretação muito difícil. Basta olhar para a figura 2 para nós percebermos o desafio que seria interpretá-la corretamente. Depois, em alguns aspectos, há também alguma falta de rigor. Tomo, por exemplo, na tabela 7, a massa de água correspondente à Ribeira Grande, que pertence à Ilha das Flores e que está colocada indevidamente na secção pertencente à Ilha do Faial. Depois, as 3 massas de água partilhadas, em vez de estarem nas secções correspondentes, que são indicadas na tabela 1, estão colocadas abaixo da secção destinada à Ilha do Corvo, sem qualquer tipo de distinção ou de divisão, o que dá aqui a ideia que o Corvo tem mais massas de água contempladas daquilo que efetivamente tem. Por outro lado, em relação às definições e conceitos utilizados para efeitos da aplicação deste diploma, mesmo admitindo que muitas delas são retiradas de documentos de referência, como a Lei da Água, o que nós verificamos é que, em muitos casos, revelam uma simplificação excessiva, ou então uma falta de adequação à nossa realidade, ou ainda uma falta de correspondência àquilo que depois é preconizado pelo plano. E eu dou alguns exemplos, começando pelas águas de transição, que são definidas, e cito, como massas de água de superfície na proximidade da foz dos rios, que têm um caráter parcialmente salgado em resultado da proximidade de águas costeiras, mas que são significativamente influenciadas por cursos de água doce. Ora, porquê é que há de ser esta a definição, se depois o plano é claro em esclarecer que as massas de água de transição que ocorrem na região dos Açores referem-se a massas de água salobre que não constituem sistemas de proximidade à foz dos rios, nem são significativamente influenciadas por cursos de água doce, sendo que pela sua situação de fronteira entre o ambiente terrestre e o ambiente marinho apresentam características intermédias, nomeadamente ao nível da salinidade. E, portanto, a pergunta é porque é que não é feita uma adaptação desta definição à nossa realidade. E depois, se nos fixássemos nas definições de bacia hidrográfica e de subbacia hidrográfica que aqui são propostas, nós o que veríamos era que as ribeiras não seriam contempladas, porque, na verdade, a palavra ribeira não aparece nessas definições. E, portanto, bastaria aqui ou substituir a palavra ribeiro por ribeira, ou então utilizá-las como sinónimos na definição da ribeira, como é feito, aliás, para o caso de lago ou lagoa. E ainda, no caso da definição de massas de água superficiais, é pior ainda, já que a mesma exclui tanto as ribeiras como as lagoas. E, portanto, eu dou ainda mais 2 exemplos. No caso de lago ou lagoa, a definição sugere que seriam consideradas todas as lagoas existentes na região e que, segundo o Plano Regional da Água, são mais de 90. Portanto, quando na realidade só são consideradas lagoas com uma área de plano de água superior a 0,01 km², qualquer coisa como 1 hectare ou 10 mil m². No caso da ribeira, é pura e simplesmente utilizada a definição que está na Lei da Água para rio,
Bom, eu julgo que um rio e uma ribeira não são exatamente a mesma coisa, mais que não seja ao nível das suas dimensões e da extensão do percurso. E, portanto, por que razão não são refletidos os critérios utilizados na designação de ribeira, de modo a complementar esta definição, e bastaria considerar um caudal permanente e uma área de drenagem superior a 10 km². E todas estas questões, no fundo, são importantes, Sra. Secretária, porque o que é submetido à votação e o que é entregue para deliberação é o diploma. E, como tal, o conteúdo e as respectivas definições deveriam estar adotadas de uma forma mais rigorosa e mais adequadas, para que, em última instância, pudesse, só a partir do diploma, ter uma boa noção da matéria em causa. Como tal, eu informo também que dará entrada na mesa uma proposta de alteração a algumas das definições que aqui são propostas, de forma a tentar adequá-las um pouco mais à realidade do nosso arquipélago. E, em relação ao plano propriamente dito, para já deixo a seguinte questão, Sra. Secretária. Das 90 lagoas existentes nos Açores, apenas são contempladas por este plano 23. No entanto, muitas das lagoas que existem nos Açores têm grande importância ao nível ecológico, ao nível da biodiversidade e até do ponto de vista financeiro, atendendo a que muitas são pontos de interesse turístico. E, portanto, a pergunta é por que razão não se optou por um critério mais amplo que permitisse incluir mais lagoas no âmbito deste plano e que permitisse que essas lagoas de menor dimensão, com um plano de água menor, pudessem também ser alvo do acompanhamento deste plano, permitindo assim também a sua monitorização. Muito obrigado, Sra. Secretária. Sra. Secretária, em primeiro lugar, muito obrigado pelos seus esclarecimentos e vou-lhe deixar ficar mais duas questões, a primeira das quais muito concreta. Como é que explica aos açorianos e aos terceirenses em particular que ao longo de todo o período de vigência do Plano de Gestão da Região Hidrográfica dos Açores, todas as massas de água da Ilha Terceira sejam consideradas como estando em bom ou excelente estado de qualidade, quando ainda no ano atrasado o relatório do LNEC volta a confirmar a presença de contaminantes nos aquíferos da Praia da Vitória? É que neste caso temos duas certezas, Sra. Secretária. A primeira é que a Praia da Vitória fica na Ilha Terceira. E a segunda, e julgo que concordará comigo, é que a presença de contaminantes na água não é um parâmetro de excelência, ou será para o Governo Regional. Portanto, a primeira questão é esta. A segunda questão é a seguinte: sabendo de antemão que esta segunda fase do plano teria pelo menos um ano de atraso na sua implementação, por que razão não se procedeu à reprogramação do cronograma financeiro apresentado, mais concretamente no que se refere às verbas para serem executadas em 2016? No fundo, existiam 36 medidas cuja aplicação deveria ter tido início em 2016 e também em 2016 deviam ter sido executados já mais de 11 milhões de euros, cerca de 20% do total do investimento para a segunda fase deste plano. E, portanto, o que nos está a ser pedido é que aprovemos agora um cronograma financeiro que logo à partida não poderá nunca ser cumprido. E, como tal, perguntamos por que razão não houve uma adequada reprogramação que nos possibilitasse agora estarmos a aprovar um cronograma realístico. E convém não esquecer que um dos objetivos específicos deste plano, tal como disposto no diploma, e cito, é a definição de programas de medidas e ações previstos para o cumprimento dos objetivos ambientais devidamente calendarizados, espacializados e orçamentados. Ora, eu pergunto a Vossas Excelências se o que aqui se apresenta está devidamente calendarizado, espacializado e orçamentado. Faz algum sentido que estejamos a aprovar medidas e verbas para executar num ano que já findou e, não querendo parafrasear o Sr. Deputado André Bradford, é caso para dizer que isto é absurdo. É absurdo porque nós não podemos voltar a 2016 para executar verbas num ano que já terminou. E, portanto, por que razão é que não se corrigiu esta situação? Muito obrigado. Só para dizer que nós, apesar de considerarmos que este plano e que a implementação deste plano chega um pouco tarde e a más horas, já devia ter sido implementado, e de menorizar algumas questões que nos parecem extremamente importantes, como a contaminação dos aquíferos da Praia da Vitória, damos aqui primazia àquele que é o objetivo último deste plano e que é a recuperação e salvaguarda da qualidade das massas de água. Dizer ainda que nas propostas de alteração que nós tínhamos colocado, o facto de não terem aprovado as definições para lago ou lagoa e para ribeira implica, desde logo, duas coisas. Uma, a definição que ali está deveria incluir todas as mais de 90 lagoas que existem nos Açores. Dois, a definição de ribeira, tal como lá está, é a definição de rio que está presente na lei da água. E um rio não é igual a uma ribeira. E, portanto, devia estar ali a definição
correta que nós tínhamos proposto e que adequava aos critérios que eram utilizados no plano. Muito obrigado, Sr. Presidente.